O vento do deserto sussurrava sobre as planícies de Galgamela. Era um vento seco, áspero, carregado com a poeira fina da Mesopotâmia. Um vento que parecia anunciar que algo grandioso estava prestes a moldar o destino do mundo. Sob aquele céu imenso, onde o sol surgia como uma fornalha incandescente, estendia-se o campo que testemunharia uma das batalhas mais extraordinárias da história humana. Diante daquele horizonte silencioso, marchava um homem que não era apenas um rei. Era uma força da natureza, um colosso em forma humana. Alexandre, filho de Filipe II da Macedônia, aluno de Aristóteles, herdeiro da Grécia e futuro senhor de 3 continentes. Ele tinha apenas 25 anos e caminhava para enfrentar o império mais poderoso que a Terra já conhecera. Alexandre observou o campo de Galgamela com os olhos treinados de quem nasceu para comandar. Ao longe, sua sombra se estendia sobre a areia, como a silhueta de um titã. Seu cavalo bucéfalo negro, como obsidiana, bufava impaciente, sentindo a tensão do momento. O exército macedônico, cansado, mas absurdamente leal a Lenhavicei, atrás de seu rei. A poucos quilômetros dali, como um mar de aço e ouro, estavam reunidas as forças persas, um número esmagador, estimado por muitos historiadores em mais de 200.000 soldados. Um oceano humano, e à frente de tudo isso, em seu carro de guerra ornamentado com pedras preciosas, estava o grande rei Dario III, monarca do Império Persa, senhor de nações, cidades, povos e desertos. Alexandre sabia que aquela batalha não seria apenas sobre terras, glória ou poder. Aquela batalha definiria quem ditaria o futuro do mundo pelos próximos séculos. De um lado, a tradição milenar dos reis persas, um império que governava por mais de 200 anos. Do outro, o sonho ousado de um jovem que acreditava que os deuses tinham planos maiores para ele. Reza a lenda que na noite anterior, Alexandre não dormiu muito. Ele caminhou entre suas falanges, entre seus hipaspistas, entre os camaradas que lutavam ao seu lado desde a juventude. Ele não falou como um rei, falou como um irmão de armas. Suas palavras ecoaram na quietude da noite, carregadas de uma certeza que desafiava a lógica. Ele disse: amanhã marcaremos nosso nome na eternidade. Os deuses nos observam. O mundo respira, esperando o desfecho deste dia. E nós somos a resposta. A confiança de Alexandre era contagiante. Mesmo diante de uma disparidade numérica que faria qualquer general recuar, seus soldados se sentiam invencíveis. E por quê? Porque acreditavam no homem à frente deles. No jovem que já havia derrotado Tebas, que havia pacificado a Ilíria e a Trácia, e que havia destruído o orgulho persa nas batalhas do Grânico. E disso, Alexandre não comandava apenas corpos. Ele comandava almas. O sol subiu no horizonte. Os escudos brilharam, refletindo a luz como milhares de sóis em miniatura. O mundo, em silêncio, segurou o fôlego. Os persas avançaram primeiro, uma onda massiva, quase interminável, que parecia engolir a própria paisagem. Dario, de seu carro de guerra, ordenou que seus arqueiros lançassem flechas suficientes para escurecer o céu. Milhares de cavalos relincharam em uníssono. O som era ensurdecedor. Alexandre, por sua vez, permaneceu firme, imóvel em seu posto no flanco direito. Sua armadura dourada refletia o sol, como se ele mesmo fosse uma estrela prestes a explodir. Ele esperou e esperou. E então, no momento exato, sua voz rasgou o ar. Falange, avance! As longas sariços macedônicas, lanças de até 6 metros de comprimento, avançaram como um porco-espinho gigante e mortal, perfurando
a primeira linha persa com uma precisão demoníaca. Cada ponta de lança era uma sentença. Cada passo era uma declaração de força. O choque inicial foi brutal, ensurdecedor, quase sobre-humano. O chão tremia sob a carga dos carros de guerra persas, veículos adaptados com lâminas afiadas, girando nas rodas. Eram verdadeiras máquinas de matar, projetadas para retalhar a infantaria. Mas Alexandre, o mestre da tática, já havia previsto isso. Ele treinou suas tropas para uma manobra engenhosa. No último instante, elas deveriam abrir corredores na formação, fazendo com que os carros passassem direto, sem causar dano, ficando vulneráveis e presos atrás das linhas macedônicas. Era como se o jovem macedônio pudesse prever o futuro. Mas o verdadeiro golpe de mestre, a jogada que entraria para a história, ainda estava por vir. Enquanto a batalha se desenrolava, com o centro macedônico sob intensa pressão, Alexandre observava tudo com uma calma sobrenatural. Ele percebeu um ponto fraco no avanço persa, uma brecha sutil, uma falha mínima na linha de Dario. Para qualquer outro comandante, aquilo seria invisível no caos da batalha. Mas para Alexandre, parecia um portão dourado aberto pelos próprios deuses. Ele ergueu sua lança e gritou para sua guarda pessoal: companheiros, comigo! Os hetairoi, a cavalaria de elite macedônica, talvez a melhor cavalaria pesada do mundo antigo, avançaram como um só homem ao lado de seu rei. Bucéfalo, seu fiel cavalo, parecia rugir como uma criatura mitológica, enquanto Alexandre, com a lança erguida, apontava direto para o coração da formação persa. Era um ataque ousado, imprudente, até suicida, alguns diriam. Mas era justamente isso que o tornava genial. Ele não avançava contra soldados comuns. Ele avançava direto para o rei Dario III. A poeira subiu, obscurecendo a visão. O som dos cascos ecoava como trovões. As lanças persas tilintavam ao se chocarem contra os escudos macedônicos. E Alexandre, avançando como um raio divino sobre o campo de batalha, parecia mais um semideus descido do Olimpo do que um simples homem. Quando Dario finalmente percebeu a investida, viu aquela figura dourada cavalgando furiosamente em sua direção. Ele viu a morte nos olhos de Alexandre, e naquele exato instante, seu coração vacilou. E quando um rei vacila, seu império treme. O grande rei persa, senhor de um terço do mundo conhecido, diante da fúria implacável de Alexandre, hesitou. E então ele fez o impensável. Virou seu carro de guerra e fugiu. A visão de seu rei, abandonando a luta, quebrou o moral dos persas como se fosse feito de vidro. O exército persa, gigantesco, poderoso e temido por gerações, começou a desmoronar. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. E ali, naquele momento, Alexandre não conquistou apenas a Batalha de Gaugamela. Ele conquistou uma civilização inteira. Ao final daquele dia, enquanto o sol se despedia, tingindo o céu com tons de sangue e ouro, Alexandre permaneceu de pé sobre o campo de batalha. A poeira, o fogo, os homens caídos e os ecos da guerra se misturavam numa sinfonia trágica e gloriosa. Ele havia vencido o maior império do mundo, e ele tinha apenas 25 anos. Nenhum homem antes dele havia ido tão longe. E, pode-se argumentar, nenhum homem depois o replicaria com a mesma genialidade e impacto. A Batalha de Gaugamela não foi apenas uma vitória militar, foi um renascimento. Foi o surgimento de um novo mundo, onde a cultura grega se espalharia do Egito até a Índia, dando início à era helenística. Ali, em Gaugamela, Alexandre Tornuse,
diante de seus homens e diante do mundo, algo que excedia a própria humanidade. Ele se tornou uma lenda, e é por isso que, mais de 2000 anos depois, Alexandre o Grande continua vivo. Não apenas nos livros de história, não apenas nos mitos contados de geração em geração, mas também nas batalhas épicas de Evany, The King's Return. No jogo, Alexandre é representado como um general lendário, poderoso, estratégico, digno de comandar legiões de heróis, exatamente como ele foi na vida real. Suas habilidades no jogo refletem sua liderança inspiradora, sua agressividade calculada e sua mente brilhante para a guerra. Ao conquistar Gaugamela, Alexandre mostrou ao mundo que visão, coragem e estratégia podem superar qualquer obstáculo, não importa o quão impossível pareça. E em Evany você pode ter essa mesma experiência. Você pode comandá-lo, usar suas táticas e sentir o poder de um dos maiores líderes da história. A história vive, a lenda continua. A batalha, meu amigo, não acabou. Ela está esperando por você. Baixe Evany The King's Return e forge seu próprio império. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima grande história.